Cartão de crédito e débito internacional. Tinha aí um IOF de 3,38%, passa para 3,5%. Cartão pré-pago internacional, cheque de viagem para gastos pessoais, 3,38% para 3,5%. Remessa de recurso para conta do contribuinte no exterior para investimento, 1,1%. O governo queria que passasse para 3,5%, já voltou atrás e vai manter o 1,1%. Compra de moeda em espécie. Então, quando você vai na casa de câmbio antes de viajar e compra dólar, euro, ien, 1,10% para 3,5%. Então, assim, qualquer pessoa, e eu acho que a estratégia do governo Lula é colocar o flagelo nas costas da classe média, né? É colocar assim, olha, eu já perdi completamente os votos da classe média, então o que eu puder saquear, espoliar institucionalmente a classe média, passar a mão no bolso da classe média com o máximo de imposto possível, eu vou fazer para promover medidas populistas para um eleitorado mais pobre, em que o Lula tem perdido popularidade, mas ainda tem a esperança de recuperar. Com a classe média, Lula entendeu que na maioria dos casos não vai ter o seu apoio. Então, a concentração na tributação está na classe média, que, vamos supor, tem um sujeito que se preparou para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado fora, e aí manda, né, dinheiro para fora, para contas correntes internacionais, compra moeda estrangeira para passar um período estudando, ou para passar um período trabalhando, para fazer um intercâmbio, coisas que a classe média faz, cada vez menos por causa da corrosão do poder de compra, mas é aí que o Lula e o Haddad querem pegar. E a arrecadação que eles previam é de mais de 60 bilhões de reais. Isso sem falar na piada do Haddad já ter falado algumas vezes de que nunca teve ou nunca teria aumento de tributação, aumento de imposto no governo Lula. Empréstimo externo de curto prazo. A alíquota era 0 e o governo passando para 3,5%. Transferências relativas a aplicações de fundo no exterior, que foi a medida mais grave e que foi que eu coloquei aqui para vocês. A alíquota era 0 e o governo queria passar para 3,5%, mas voltou atrás e vai permanecer 0. Operações não especificadas na entrada hoje é 0,38% em todos os casos e passa a ser 0,38% na entrada e 3,5% na saída. Qual foi a reação do mercado, que já era de se esperar? O Ibovespa caiu 0,44% e a bolsa cair, né? Às vezes as pessoas acham que é só um número, que é lucro de acionista, lucro de mercado financeiro. Não, a bolsa cair significa menos investimento, menos financiamento para as empresas, ou seja, as empresas tomam o dinheiro, usam o dinheiro do acionista para fazer investimentos, né? Muitas vezes porque você vender ações, né, é mais barato do que você tomar um empréstimo no banco. E aí essas empresas investem, né, melhoram a sua produtividade, o que significa mais produtos sendo feitos com um custo menor, mais empregos sendo gerados, com salários maiores e qualidade de produto maior também quando as empresas investem esse dinheiro no seu departamento de ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? Não é só um acionista, um sujeito do mercado financeiro ganhando ou perdendo dinheiro. É impacto direto na economia real, ao contrário do discurso completamente descolado da realidade de PT e de PSOL, que coloca o mercado financeiro como se fosse só uma coisa de rentistas e não como crédito fundamental em toda a nação, inclusive na China, né, que eles dizem admirar, mas assim, toda a parte de livre mercado, de capitalismo e de flexibilização de legislação, por exemplo, trabalhista que existe na China, eles escolhem ignorar completamente, né? Só querem copiar o modelo político, né, autoritário, mas o modelo econômico da China, que assim, hoje em dia de comunista não tem nada, aí eles preferem ignorar. Vamos lá, o que mais? O dólar registrou alta de 0,32% e por causa de toda essa repercussão negativa, o governo decidiu voltar atrás. Mas assim, gente, é uma coisa tão básica, é uma coisa tão fundamental que assusta você ter um ministro da Fazenda tão despreparado, e não só um ministro, né? Um corpo técnico, porque o ministro tem que estar bem assessorado. O ministro não precisa ser um especialista no tema. O ministro precisa ser um bom comunicador, um bom articulador político, ter uma visão geral sobre aquele assunto e estar cercado de técnicos que compreendem profundamente aquele assunto. Porque a função do ministro é fazer com que aquelas propostas técnicas tenham viabilidade política no Congresso Nacional e no governo e comunicar essas medidas para a população. Fernando Haddad não conhece o elementar e se cerca de pessoas, né, como dizia o Roberto Campos, que os economistas da Unicamp iriam destruir o país, se cerca ali dos economistas da Unicamp, que não necessariamente
são formados na Unicamp, né? Quando o Roberto Campos fala, ele está falando de uma categoria de pensamento ali, a lá Guido Mantega e Dilma Rousseff, posteriormente, né? Mas à época o Roberto Campos estava falando dos seus colegas constituintes, que tem essa completa irracionalidade de achar que consegue receita de tudo quanto é lugar, né? Que aumenta imposto sem ter nenhum impacto real na economia. E assim, foi uma coisa tão primária, mas tão absurda, que imagina, o governo trabalha numa proposta, trabalha numa mudança de alíquota durante meses, apresenta essa mudança, percebe imediatamente que deu ruim e já revoga no mesmo dia. É assim, é muito primário, muito básico, é um negócio assim assustador.